E aí, tudo bem? Meu nome é Álvaro Separovic, aqui do canal Irmão Nergismo, canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura. A gente agora vai fazer a crítica desse vídeo que está aparecendo aqui no card, que é a segunda parte do livro Genealogia da Moral, do Friedrich Nietzsche, chamado Sentimento de Culpa, ou Consciência Pesada. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Nietzsche, ele já vai falar no início do livro que ele busca extrair o conceito dele do nada, de uma tábula rasa, para que então ele crie algo novo. Até a palavra nihilismo se utiliza da palavra nihilo, que até no hebraico, na Bíblia, é a palavra que é utilizada para quando Deus vai criar o mundo do nada, tira para fora do nada. A palavra utilizada lá é ex nihilo. Nietzsche vai usar a mesma palavra. Temos que extrair do nada esse conceito. Porém, para fazer isso, Nietzsche não pode usar conceitos prévios, né? Então ele não pode usar a linguagem, porque a linguagem ele recebeu dos pais dele, de uma cultura anterior. Então ele não pode usar o alemão, que foi o que ele utilizou. Mas o Nietzsche escreveu o livro dele em alemão. O Nietzsche não pode usar a lógica, que foi algumas outras pessoas que falaram para o Nietzsche sobre essas coisas. Nietzsche não pode usar isso. Nietzsche não pode usar a história, porque a história era prévia e as pessoas que contaram ela para ele tinham vários outros conceitos. Nietzsche não podia usar a escrita, não poderia usar basicamente nada. Porque se nós queremos extrair algo do nada, temos que partir do nada. Ex nihilo, retirado do nada. Para que Nietzsche realmente, de fato, faça isso que ele pretende, ele precisa primeiro deixar de existir. Para que ele consiga tabular rasar as coisas, deixar as coisas do nível zero. Porém, é impossível que o Nietzsche passe a deixar de existir para que ele construa alguma coisa, porque o Nietzsche não tem poder criador. Ele é uma criatura, ele é produto de toda a história da humanidade. Ele é produto da história que ele tenta analisar. Sendo assim, ele simplesmente fazendo parte da história, de forma arrogante e não sabendo nem quem ele mesmo é, ele pretende analisar as coisas e determinar o que é certo e o que é errado. Ele atribui valor a essas coisas. Isso não pode ser definido de outra forma senão loucura, porque ele nem sabe aonde ele está e ele pretende entregar uma obra que ele não consegue realizar. Nietzsche, ele empenha esse esforço, deixando muito claro que ele não quer que exista uma divindade ou alguém acima que possa ordenar a ele o que ele deve fazer. Mas ele deve ser a autoridade, ele deve determinar as coisas e ele mesmo se utiliza da palavra divindade e ele deve ser a divindade, o Deus que comanda as coisas. Ele é a autoridade máxima. Assim, o Nietzsche não tem limites. É lógico, desconsiderando que ele tem sim limites, ele é um ser humano e ele não pode deixar de existir para fazer tudo isso que ele está pretendendo, mas na cabeça dele ele não tem limites, ele consegue fazer qualquer coisa. Ele passa a fazer o que lhe bem parece, aquilo que vem na mente, do seu impulso. Dessa forma, como ele não aceita uma divindade fora de si e ele também não gosta do conceito de contrato, ele passa a ressignificar o contrato, a ideia de um contrato, como se fosse simplesmente uma promessa de punição futura e pressupondo que ambas as pessoas gostariam de escarnecer do outro e gostariam de louvar a destruição do próximo, porque de acordo com ele é isso que está de acordo com o método histórico. Calma aí, mas o método histórico foi feito de acordo com ele por Spencer e Darwin, mas ele não queria tabular rasa a mente? Ele não queria deixar uma tábula rasa para que a gente tirasse as coisas do nada? Como é que ele traz um conceito agora de Darwin e de Spencer? Mas vamos deixar esse de lado, né? Porque digamos que ele conseguiu tabular rasa a mente, digamos que ele conseguiu sair ex nihilo, né? De acordo com o Spencer, que diz a famosa frase, o mais forte e o mais apto sobrevive, ele aplica esse conceito evolutivo da história, como se isso fosse história, à moral e aos conceitos morais do ser humano. E aqui chega uma parte incrível, que se para que a história tivesse sua evolução, para que o ser humano chegasse no estágio que está hoje evoluído,
várias outras espécies periféricas tiveram que morrer, Nietzsche então deduz a frase. Eu vou falar a frase ipsis literis. Eu falei no vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui. A magnitude de um avanço se mede pela grandiosidade daquilo que deve ser sacrificado. A humanidade, enquanto massa sacrificada, a flor do conhecimento de uma mais forte espécie de homens. Quanto mais pessoas são mortas, são sacrificadas, são destruídas, maior é o valor daquele que permanece. Aí você acha que o Hitler estava errado? Não, o Hitler não estava errado. Ele estava simplesmente destruindo os outros. Se esse holocausto foi grande, então é porque ele era uma pessoa grande. Ah, mas eu poderia dar vários exemplos aqui. O Hitler é com certeza o primeiro que nos vem à mente. Mas a gente não precisa ficar limitado ao Hitler. Qualquer tipo de destruição em massa, como por exemplo o que já foi citado no capítulo anterior, na primeira parte do livro, sobre Napoleão Bonaparte, quando ele destruía os outros. Isso é uma coisa boa, está destruindo. Quando a Igreja Católica, em boa parte dela, começou a ficar corrupta, aquilo estava bom, eles oprimiam a população. Quando Roma destruía e avançava em todos os outros povos, aquilo que era bom, porque eles estavam destruindo e se autoafirmando. Qualquer impulso destrutivo que destrua o outro e me preserve é uma coisa louvável, segundo Nietzsche, inclusive a glória do escárnio dos outros. O Nietzsche, eu não chego a citar pontualmente no capítulo anterior, no vídeo anterior sobre esse capítulo, mas o Nietzsche fala que os alemães tinham até a glória de matar pessoas jogando em óleo fervente, em arrancar a pele das pessoas, em decepar elas em várias partes, ainda elas vivas e sentindo aquilo que era feito. E isso era o que mostrava a elevação do instinto europeu e alemão. Os alemães e europeus eram bons porque eles tinham esse tipo de impulso, de esfacelar os outros para se autoafirmar. Olha quão belo é a filosofia do Nietzsche, né? E eu repito, isso é o método histórico que ele pretende aplicar. Dessa forma, o que os outros fizeram não é importante. O que é importante é o que o Nietzsche faz. Ele, achando que extrair esse conceito dele do nada, né? Baseado no método histórico de Darwin e Spencer que vieram antes dele, e avaliando o cristianismo, que também é muito mais antigo do que ele mesmo, e o judaísmo, que já fazia muito mais que 3 milênios antes de Nietzsche, ele acha que está fazendo alguma coisa ex nihilo, tá trazendo um niilismo forte e que daria alguma esperança para a humanidade, né? Sempre que veja, qual que é o significado da palavra esperança? Ou o significado da palavra significado? Nietzsche, ele de forma alguma está fazendo algo ex nihilo ou extraindo do nada. Ele não está tabula rasado, ele não está zerado, mas ele usa conceitos que ele pega por aí para se autoafirmar de forma prepotente, arrogante e pisando na sua própria construção. O final disso, mesmo que quando eu fale isso alguns amigos me contrariem, é o que de fato aconteceu com Nietzsche, né? Morreu louco. Porque é a consequência lógica de tantos pensamentos perversos que ele tinha. Dessa forma, eu acho que a minha única crítica aqui ao Nietzsche é que ele não consegue fazer nada ex nihilo, mas o Deus que criou todas as coisas, ele pode sim. E ele pode determinar o que é certo e errado. E Deus determina que toda a bondade que era mostrada na cruz de Cristo e na história da redenção e da criação é o padrão de bondade. Deus é o padrão de bondade. E não um pateta desmiolado que comedor de feijão aí que andou pela Alemanha e achava ser alguma coisa. Deus é o Criador e não essa criatura pífia e pequena. E se você é ateu, fique sabendo que você não consegue tabular rasar e nem sair do nada. Você nasceu na história, você tem um corpo, você tem predisposições mentais, você tem sentimentos e você é completamente propenso a várias coisas. É impossível que você faça alguma coisa ex nihilo ou tabula rasa sua mente. É impossível, simplesmente aceita isso. É impossível. Você nasceu no meio da história e você é só um ponto no meio dela. Nós precisamos aceitar a verdade daquele que está fora da história, daquele que está fora dessas amarras que nos prendem aqui.
ele sim pode nos transmitir algum tipo de conteúdo valioso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos em breve.